O Tribunal de Contas da União, TCU, deu aval para que o leilão do mega terminal de contêineres do Porto de Santos aconteça, né? O leilão do Tecon Santos 10. Por 6 votos a 3, o plenário aprovou que esse leilão aconteça em 2 fases e as empresas que já têm negócios no Porto de Santos, elas estão autorizadas a participar apenas do segundo certame. Esse leilão pode render 5 bilhões de reais para a União, os chamados bônus de outorga. E para a gente repercutir esse assunto, eu recebo agora em nossos estúdios de Brasília, Patrício Júnior, diretor de investimentos da ATIL, e o nosso diretor de redação em Brasília, Daniel Hittner, também participa dessa entrevista. Temos Daniel Hittner? Temos Daniel Hittner. Seja muito bem-vindo, os dois sejam muito bem-vindos. Obrigado. Perfeito. Boa tarde, Irajá. Boa tarde. Boa tarde. Estava te esperando aqui nossa conexão. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente enfrenta esses percalços mesmo. Tá certo, estava aqui esperando, né, um cumprimento, doutor Hittner. Não seria indelicado de continuar aqui. Eu sei que temos um pequeno delay, mas não seria aqui eu indelicado também de continuar sem ouvir o seu cumprimento. Patrício Júnior, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Inicio essa pergunta acerca exatamente desses ditames definidos por esse acórdão publicado pelo Tribunal de Contas da União. Essa permissão de que esses players que já operam no Porto de Santos participem apenas dessa segunda etapa, desse segundo leilão, não limitaria de alguma forma exatamente essa livre iniciativa? Bom, Muriel, eu acho que de uma maneira geral, ontem a gente pôde ver um TCU muito politizado, mas ao mesmo tempo um TCU também muito técnico. O que eu assisti ontem foi uma defesa de voto fantástica do professor, que era o relator, e ao mesmo tempo o nosso ministro Zimmer, ele deu uma aula de logística, uma aula de competição, ele deu uma aula para todo mundo. Na sessão anterior, o ministro Bruno Dantas havia trazido alguns pontos e o ministro Zimmer foi debatendo todos eles. Eu sempre tenho a política que contra fatos e dados fica muito difícil de você ganhar ou qualquer tipo de disputa, de discussão. O ministro Zimmer, no linguajar popular, matou a pau. Ele estabeleceu o que é certo e errado. Houve também a manifestação do Ministério Público, do TCU, reforçando o posicionamento em favor da livre concorrência. Houve manifestações durante esse tempo todo do CAD, do SEAI, do Ministério da Fazenda, enfim, todos estão muito alinhados com a livre concorrência. O que a gente quer é nada mais do que disputar uma licitação, nada mais justo. Muitos pontos foram trazidos de verticalização, mas isso já foi discutido tantas vezes, inclusive a ANTAQ, que é o órgão regulador, ele não vê problema na nossa participação, ele apenas fez uma opção. Durante as discussões, o ministro Bruno ele trouxe fatos novos, como retirar armadores, como verticalização é um problema. Então, houveram fatos novos que, na realidade, não era para existir. Quando você faz um processo de licitação, você tem audiência pública, tem isso tudo, tem uma discussão, e do nada vários assuntos foram trazidos por uma pessoa. É um direito que o ministro tem, mas eu acredito que alguns princípios trazidos estão completamente fora da realidade mundial, que é a que dita praticamente os negócios em todos os lugares. Nós somos uma empresa que está há mais de 25 anos no Brasil, é uma empresa que tem vários funcionários, é uma empresa que está em 6 portos do Brasil, inclusive portos da onde a gente está sozinho. Já provamos várias vezes que nós temos um procedimento, um compliance muito grande, quer dizer, alguns medos são apenas antes que eles aconteçam, e isso não pode ser feito. Ninguém pode ser julgado antes que as coisas ruins aconteçam. Então, nós vimos ontem um TCU bem técnico, da qual me deu orgulho de ser brasileiro, e eu fiquei muito feliz com o resultado, porque as pessoas que eu esperava, técnicas que nos dariam embasamento para uma segunda ação, eles fizeram, e fizeram de uma prova indubitável. Os votos seguintes que foram de apoio ao ministro Bruno, eles foram apenas eu apoio, eu estou com ele, mas não foi nenhum voto dizendo, olha, isso está errado, esse princípio não pode, são apenas votos políticos de segmento, que é normal dentro de uma corte, que tem vários assuntos que tem que lidar num país como o nosso.
Todo o procedimento até agora tem sido um procedimento limpo, sem nenhum tipo de discussão. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e estar fazendo parte desse momento histórico. Esperamos agora, antes que você até me faça a pergunta, esperamos que o Brasil, o nosso governo, faça a melhor opção em termos de interesse público. E eu acho que é interesse público abrir toda essa gama de grandes competidores mundiais, porque é assim o mundo. Você já pensou um campeonato brasileiro sem o Botafogo, sem o Flamengo, sem o Palmeiras, apenas para poder dar chance a uns outros times menores para poderem ganhar? Não é justo, não é correto. E é nessa linha que eu ainda tenho fé que o governo vai fazer uma alteração. Eu ia gostar do Campeonato Brasileiro sem Palmeiras, sem Flamengo, sem Botafogo, viu, Patrício? Passa a bola aqui para Daniel Rittner. Patrício, eu acho necessário a gente explicar para a nossa audiência a TIOL é uma subsidiária que investe em terminais de contêineres da companhia de navegação, a gigante suíça MSC, e MSC acaba por essa regra agora chancelada pelo TCU, acaba excluída do leilão, pelo menos na primeira fase, junto com a dinamarquesa Maersk, com a chinesa COSCO, com a francesa CMA-CGM. Então, são empresas que, né, no caso da MSC, da Maersk, têm uma presença já no Porto de Santos, mas que ficam excluídas também pelo critério de serem uma companhia de navegação e, portanto, não poderem ter uma operação, como se diz no mercado, verticalizada. O que eu te pergunto? Você falou da esperança de o governo não acatar a decisão do TCU e optar por um leilão aberto, sem restrições. Isso não tornaria o leilão frágil, porque estaria desacatando o TCU? Nessa possibilidade, a MSC, a TIL, estaria disposta a judicializar o processo? Isso é o ponto mais importante. Haveria uma judicialização, uma contestação na justiça dessas regras? Vamos por parte. Em primeiro lugar, a TIL, TIL, né? A gente fala em inglês TIL, TIL, mas é TIL, TIL, Terminal Investment Limit, é o braço de terminais de contêiner do grupo MSC, que tem o maior armador do mundo. Hoje em dia, a MSC, ela já tem em torno de 21, 22% do mercado mundial. A Maersk está nessa faixa de 16, 17%, tem a CGM também com 15%, quer dizer, só esses três juntos já tem quase 50% do mercado de capacidade do mundo. Se você pegar o outro, o Terminal Operator em Santos, que é o DPW, a DPW também tem uma linha de navegação que é a Unishipping. Poucas pessoas comentam isso, mas você pode procurar na internet, você vai achar. Então, são os quatro que estariam fora por terem linha de navegação ou serem agregados a uma linha de navegação. Fora isso, tem a COSCO, que tem um percentual na parte da DP World também. Quer dizer, você está querendo eliminar os maiores. Daqui a um pouco tempo, hoje, a cada 5 navios de contêiner, um é da MSC. Daqui a pouco tempo, 1 a cada 4. E a tendência é que vá cada vez mais sendo assim. Há poucos dias, a alemã, a Hapag-Lloyd, fez uma oferta pela ZIM. O mercado ele tenta diminuir custos, ele tenta se verticalizar, não é por nada. E a verticalização não é ruim, ela é boa. Se não fosse boa, a gente não comprava sem nenhuma propaganda no Mercado Livre, na Amazon, porque a gente sabe que tudo funciona, tudo chega. Então, essas colocações, elas foram, de alguma maneira, não dadas como uma decisão. Acredito eu que os advogados devam estar vendo que foi uma recomendação. E ainda isso, ainda que seja, o governo é soberano para tomar decisões que não sejam ilegais. Quando a ANTAQ decidiu que seria em 2 turnos, ela não disse que era ilegal a gente participar em um turno só. Ela fez uma escolha, ela fez uma opção, e é isso que a gente está lutando para provar que é o contrário. Né? Quanto ao fato do amigo não querer, do Muriel não querer o Botafogo, Flamengo e o Palmeiras disputarem, é exatamente isso.
Não pode haver restrição, senão o sistema não é justo e senão até quem ganha não sabe se ganhou ou se foi ajudado. Nós não devemos ajudar ninguém, o mercado ele se equilibra. E sim, respondendo a você, sim, a TIL vai procurar os interesses na justiça se assim achar necessário. Agora, acredito eu já dei uma entrevista aqui anteriormente, eu acreditava no TCU. E continuo acreditando, eu não desacreditei, pelo contrário. O que aconteceu ontem foi um show de democracia, onde as pessoas falam, cada um tem seu ponto de vista, e eu ainda continuo acreditando que os meus 3 votos foram melhor do que os outros 6 votos, porque eles foram muito mais bem embasados. E são esses 3 votos que nós vamos levar na justiça se chegar até lá. Porque tem uma coisa que eu queria trazer para vocês. Santos está cheio, Santos está sufocado. Os importadores e exportadores estão pagando altíssimos preços e a gente sabe por que é, porque eu tenho 4, 5 anos dizendo que isso ia acontecer. E agora está acontecendo. E tem mais. Para poder tirar esse sufoco de Santos é só daqui a 2, 3 anos. Porque você não constrói um terminal do dia para a noite. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente toma pequenas decisões, pensando em políticos, pensando em amigos, pensando em ajudar uma empresa ou outra. Isso não pode acontecer. O Brasil já passou dessa fase. O Brasil está numa fase de primeiro mundo. Há pouco tempo, eu queria ressaltar isso, nós já assinamos um acordo com a Europa de livre comércio, de melhorar para o Mercosul e com a Europa abrir as fronteiras. Não é justo que nesse momento que a gente acaba de assinar agora, setembro, outubro, esse acordo, de uma hora para outra a gente começa a proibir empresas dinamarquesas, empresas suíças, empresas francesas de entrarem aqui no Brasil e investir. E nós estamos investindo no Brasil há 25 anos. O que mais você quer para provar que a gente, em 25 anos, está fazendo um grande trabalho, empregando gente, pagando impostos e tem mais, não tem uma ação em lugar nenhum contra a gente. Então fica difícil de você não defender isso como interesse público. Então, sim, iremos procurar os nossos direitos, se assim for necessário. Entretanto, eu acredito que a gente não vai precisar chegar a esse ponto. Patrício, eu não queria ser deselegante, mas eu não sou o Muriel. A Muriel é minha colega aqui. A Muriel Porfiro é minha colega aqui, âncora do CNN Money também. Só para me apresentar para você, eu sou o Vitor Irajá. Eu passo a bola agora para Daniel Hitler. Hitler, por favor. Essa é deixaram numa posição difícil. Não, tá tudo bem. Não estou chateado, acontece. Patrício, comenta-se muito no governo, porque esse é um tema altamente espinhoso, falta consenso, a disputa empresarial, de escritórios de advocacia, de lobbies em Brasília, está aí colocada, é o maior arrendamento portuário da história, visões muito antagônicas. E aí tem uma ala do governo que considera a possibilidade de, olha, diante de tanta controvérsia, vamos parar o processo, reestudar, colocar praticamente do zero ali a avaliação do novo terminal de contêineres de Santos, o TECOM Santos 10, e isso, obviamente, tardaria muito o processo. Em vez da gente ter um leilão ali nos próximos meses, a gente falaria de estender muito esse processo. Isso é uma possibilidade que agrada, é considerável, porque a gente sabe que Santos também está à beira da saturação para movimentar contêineres. Qual é essa saturação? Isso serve como uma alternativa, parar o processo e recomeçar praticamente do zero? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas públicas por ter errado o nome. Para com isso, tudo certo. Eu só guardei Irajá, então vai ficar como Irajá, um grande bairro no Rio de Janeiro. O restante eu pago um chopp depois e a gente acerta isso. Já está certo. Bom, Daniel, vamos fazer o seguinte, tem um cara sendo operado, está retirando lá o fígado. Vamos parar 5 segundos para discutir como a gente vai operar o cara. Para tudo aí, desliga o respirador, desliga tudo, e daqui a 3 minutos a gente volta com a melhor solução. Por que a gente não viu como ia operar antes? Isso aqui não é um bando de gente que não sabe o que faz. São várias empresas, grandes
órgãos de governos que já passaram com grande experiência por várias coisas difíceis. Eu acredito que o sistema, hoje em dia, não pode mais parar. Nós já estamos atrasados com tudo. O Brasil não pode ficar pagando o preço de mau planejamento. Nós estamos cansados disso. O que falta no Brasil é sempre planejamento de Estado. E é isso que a gente pede sempre, porque isso é que dá garantia jurídica. Você não pode agora dizer, olha, está tudo errado, vamos recomeçar. Você que está doente aí, segura a respiração, prende a respiração aí, eu vou ver como melhor para te dar. Então, eu acredito que não seja a melhor solução, mas que a gente tome posicionamentos de Estado e avance. E, de novo, se nada der certo, vamos à justiça. A justiça é o último estado. Só que o Brasil é o país que mais se termina na justiça. Infelizmente, por que a gente deixa fatos e dados serem esquecidos em favor de beneficiar uma ou outra empresa, um ou outro setor, um ou outro segmento? Eu falo pela TIL, a MESC tem um rapaz que fala por ela, um alto executivo, e a gente bota a cara. Do outro lado não tem ninguém botando a cara. Bota a cara, sim, vem aqui falar com você, responder as perguntas. Vai responder por que eu não quero competir com a TIL. Porque eles são grandes, porque eles vão me bater. Para de chorar. Vanderlei Luxemburgo, quem tem medo de ganhar, como é que é? Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. É assim que a gente está encarando isso. Vamos disputar, a gente disputa no mundo inteiro e a gente perde o tempo todo. Tem uma brincadeira aí do nosso Barão de Coubertin que diz que o importante não é competir, o importante não é ganhar e sim competir. Eu acho que eu estou sendo tolhido de competir. Eu não posso nem pensar em ganhar se eu não posso nem competir. Nem eu posso aplicar a regra do Barão de Coubertin aqui. Mas nós vamos defender até o último momento, mais uma vez, acreditando que o governo vai tomar a decisão correta para o bem do país. Bom, tá certo. O importante é competir. A gente conversou aqui com o Patrício Júnior, diretor de investimentos da TIL, da TIL, da TIL, como você preferir. Eu errei o nome da empresa, você errou meu nome, tá tudo certo. Patrício, estamos em casa. Obrigado ao Rittner também pela operacionalização dessa entrevista e por participar também aqui comigo desse bate-papo. Obrigado a vocês, sempre um prazer. Obrigado ao Patrício pela visita. Obrigado, até mais.